Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, por favor. No primeiro dos evangelhos da Bíblia, Mateus. Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2. Você que nos acompanha pela TV Novo Tempo, você que nos acompanha pela internet, busque sua Bíblia, pegue sua Bíblia. Leia conosco aqui, Mateus capítulo 2. Dá tempo ainda, pode buscar. Mateus capítulo 2 começa dizendo assim: tendo Jesus nascido em Belém de Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. E então eles responderam, verso 5, que o Cristo nasceria em Belém de Judá. Porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor dentre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso Herodes, verso 7, tendo chamado secretamente os magos, perguntou deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando tiverdes encontrado, avisai-me para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram os magos, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Verso 11, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Nós estamos vivendo já o clima do Natal. E o Natal é uma data meio confusa para a gente, né? Que dia que é o Natal? 25 de dezembro. Que dia que a gente comemora o Natal? Dia 24. 25 já passou o espírito do Natal. 25 já começa a falar sobre carnaval na televisão. É meio confuso isso. Eu falei aqui para as crianças, de todas as datas possíveis para o nascimento de Jesus, a mais impossível é dezembro. Dezembro na Palestina é inverno, os animais estão recolhidos, não estão no campo. A Bíblia diz que os pastores estavam no campo com suas ovelhas. No inverno eles jamais fariam isso. A Bíblia também diz que José e Maria se conseguiram acolhida numa manjedoura, num estábulo. No inverno jamais eles seriam acolhidos na manjedoura, porque justamente a manjedoura estaria cheia dos animais. Também diz que os magos viram a estrela no céu. No inverno eles não veriam estrela. É um período de chuva, de neve, de frio ininterrupto. Nós não sabemos a data do nascimento de Jesus e essa data não tem nenhuma importância. Porque nós somos tendenciosos a nos apegar a ídolos da nossa vida. E se nós soubéssemos com precisão a data do nascimento de Jesus, nos apegaríamos muito mais à data do que ao fato. Mesmo 25 de dezembro não sendo uma data real, a gente já comemora sem saber direito o que está comemorando. Nós já nos envolvemos muito mais com a festa, com a comilança, com os presentes, do que com o fato em si que deve ser comemorado.
Por isso hoje, nós paramos um pouco para pensar no fato e não na data. Eu gosto muito de ouvir músicas de Natal. E às vezes algumas pessoas ficam incomodadas comigo porque eu ouço música de Natal em qualquer época do ano. Parece que é pecado ouvir música de Natal em outra época do ano. É bom lembrar do nascimento de Jesus. E se você quer entender um pouco melhor sobre o nascimento de Jesus, estude sobre a cruz do Calvário. O melhor jeito de entender o nascimento de Jesus é entendendo a cruz do Calvário. Então você vai entender um pouco melhor o que é que estava acontecendo ali em Belém naqueles dias. Mas hoje eu tenho uma pergunta para você. Essa época do Natal, ela é muito agradável. Agradável ou não é? Hã? A gente gosta desse espírito de Natal. O que é que você mais gosta no Natal? Presentes, disse uma criança sábia. Vamos ser honestos, todo mundo gosta de ganhar presente. Gosta ou não gosta? Quem gosta de ganhar presente fica do jeito que está. Ganhar presente é muito bom. O que mais que a gente gosta no Natal? Hã? Rever os amigos, encontrar a família. É tão gostoso quando a gente reúne a família, reúne os amigos. Não é que só pode reunir nessa época, mas como tem esse período de feriado, acaba criando um ambiente favorável para que a gente reúna amigos, familiares, pessoas em que normalmente nós não costumamos ver. E isso de fato é muito gostoso. O que mais que a gente gosta no Natal? Comer. Comer é muito bom, né? Só lembra que o peixe morre pela boca, tá? O peixe morre comendo. Mas é gostoso comer. É uma ilusão que Deus nos deu a comida só para suprir as nossas necessidades físicas. Ele deu prazer. Se a comida fosse só para nutrir o corpo, suprir necessidades, Deus podia colocar todos os nutrientes em um único alimento. Sim ou não? Ele fez isso com o maná no deserto. O povo durante 40 anos comeu maná. Ninguém teve problema de insuficiência de vitamina B, B12. Ninguém teve problema de vitamina D. Aliás, tem um negócio que eles não tinham problema no deserto, era vitamina D, né? Nós curitibanos é que temos que repor vitamina D o tempo inteirinho ali. Mas Deus podia colocar todos os nutrientes em uma única coisa. Aliás, os nutrientes que tem nas frutas, nos legumes, nas verduras, nas castanhas, nos grãos, nos cereais, tudo isso vem da terra, vem do solo. Ou seja, a terra tem todos os nutrientes que você precisa para viver. Deus podia ter feito a gente para comer terra, sim ou não? Você está com fome? Pega um punhado de terra lá e resolveu o problema. Minhoca come terra, nunca vi minhoca fazer greve, né? Mas ao contrário, Deus distribuiu esses nutrientes numa variedade infinita de tamanhos, de cores, de formas, de aromas, de texturas. Deus nos deu a alimentação por prazer. A gente come por prazer, sim. Claro, eu tenho que manter esse prazer sob domínio, né? Mas comer é muito bom. O que mais que a gente gosta no Natal? Viajar. Viajar, sim, porque assim como eu recebo familiares, às vezes eu vou encontrar os familiares. E quando a gente vai, é tão gostoso quanto quando a gente recebe, né? A gente gosta das luzes, gosta ou não gosta? Quando está tudo enfeitado, as casas enfeitadas, arrumadas, as ruas iluminadas. E a gente até sabe que tem muito comércio nessa história, mas tudo fica diferente. E é bonito, não é bonito de ver? É gostoso de ver. O que mais que a gente gosta? Eu gosto das músicas do Natal.
Esse clima de Natal assim na cidade, ele é muito gostoso. Sabe uma outra coisa que eu gosto muito no Natal? É a maior festa cristã em toda a humanidade. E embora eu e você, que somos cristãos, que conhecemos bem a palavra de Deus, devamos tomar cuidado com a data, uma vez que a gente sabe que essa não é a data, mas nós também devemos ter um cuidado de aproveitar bem essa data, porque é quando a humanidade tem o coração mais aberto para entender o significado dele. Até povos que não conhecem direito a Deus gostam de celebrar o Natal. Essas coisas são muito boas, elas são muito agradáveis, elas são muito gostosas. E a gente precisa saber aproveitar estas coisas com equilíbrio. Mas há algumas coisas no Natal que me incomodam também. Me incomoda o excesso do comércio. Há uma tendência muito forte a estarmos muito mais voltados para as motivações comerciais do que para as motivações religiosas. Me preocupa, porque eu não sei quantas famílias conseguem de fato passar o clima correto do espírito de Natal para os seus filhos. As crianças gostam de ganhar presentes. E não há nada de errado em dar presentes para as crianças. Mas às vezes, e cada vez mais eu vejo isso com mais frequência, nós exageramos demais. Primeiro, porque a criança se perde no meio de tantos presentes. Segundo, porque ela não consegue usufruir todos eles ao mesmo tempo. Terceiro, porque ela começa a perder o senso de valor das coisas e das pessoas que lhes presenteiam. E por fim, e o mais perigoso de tudo, é de fato eles não entenderem o que isso significa. O nosso Natal, embora seja uma data cristã, ele está permeado de símbolos pagãos. E nós precisamos saber usar estas coisas a favor da nossa vida espiritual e não contra nós. Nós temos orientações divinas dadas através do Espírito de Profecia de que devemos sim celebrar o Natal e não podemos perder essa data quando a humanidade está com o coração aberto. Temos orientações de que devemos sim ter árvore de Natal nas igrejas e nas casas, mas para que as crianças sejam ensinadas e educadas a trazer a elas presentes para serem dados para aqueles menos favorecidos. Mas quando eu olho para o Natal das coisas que me preocupam, eu separei uma delas para destacar principalmente aqui hoje, para mim e para você. Nesse texto que nós lemos de Mateus capítulo 2, você está com a Bíblia aberta aí ainda, Mateus? Aqui em Mateus capítulo 2, claro, além de José, Maria e o menino Jesus, nós temos basicamente 2 personagens, ou 4 personagens, né? Nós temos Herodes e temos os magos. Aliás, onde diz na Bíblia que eram 3 magos? Você encontrou aí? Nem eu. Há uma hipótese, há uma probabilidade de que fossem 3, porque deram 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Mas isso não impede que fossem 2 dando 3 presentes. Até um só podia dar 3 presentes, podia ou não podia? Um a gente sabe que não era, porque a Bíblia trata o assunto no plural. Eram magos, não eram reis. A Bíblia também não diz que eram reis, só diz que eram magos, no plural.
pode ser que fossem 2, 3, pode ser que fossem 5, 10 ou 12, a gente não sabe quantos eram. Mas as nossas tradições vão ficando. E é bom a gente olhar para esses detalhezinhos, porque aí a gente percebe como nós lemos a Bíblia carregado das nossas tradições. Há quantos anos a gente lê essa história e entende que a Bíblia diz que eram três reis magos. A Bíblia só diz que eram magos. Não diz nem que eram reis e muito menos ela diz quantos eram. Mas a tradição já deu até nomes para eles. Já tem o nome dos 3. Deixa para lá, pula essa parte. Cuidado com a palavra mago. Essa palavra mago, e no grego, no original, era magos mesmo. Como nós pronunciamos em português. Essa palavra podia ser usada para sábios, podia ser usada para adivinhos, para feiticeiros. Mas ela também podia ser usada para pessoas muito sábias. Ela podia ser usada para astrônomos ou para astrólogos. Pessoas que estudavam muito, em geral, eram considerados como sábios, como magos. A Bíblia diz que estes magos vieram do Oriente. Ou seja, eles não eram israelitas. Eles não eram judeus. Mas eles viram uma estrela no céu. E a estrela apontava para o território de Israel. A estrela apontava para o território da Judeia. E aqueles homens sábios, espertos, inteligentes, estudiosos, foram para a Judeia procurando um rei. Um rei que havia nascido. Ora, por que lugares você começa procurando um rei que nasceu? A gente vai para os palácios. E o palácio da Judeia estava em Jerusalém, eles foram para Jerusalém. E eles entenderam que se o rei havia nascido, ele devia ter algum grau de parentesco com o rei que estava no governo. E então procuraram o rei. E agora nós encontramos o outro personagem desse relato, Herodes. Quem era Herodes? A gente confunde um pouco os Herodes que aparecem na Bíblia. A Bíblia menciona 3 Herodes. Esse Herodes, chamado rei, também chamado por Flávio Joséfo como Herodes o Grande, ele reinou na Judéia, reinou em Jerusalém, por volta do ano 40 antes de Cristo, até por volta do ano 4 depois de Cristo. Ele era o rei, foi instituído como rei da Judéia pelo imperador romano quando Jesus nasceu. Ele matou os irmãos dele. Ele matou toda a família dele. E por algumas pesquisas que eu fiz, ele teve 10 esposas e 12 filhos. E 2 filhos dele chamavam Herodes também. Quando ele morreu, um dos seus filhos assumiu o governo. E esse filho que assumiu o governo foi considerado como sendo muito fraco pelo Império Romano. E 2 ou 3 anos depois dele assumir o governo, ele foi deposto do governo. E o outro irmão dele, o outro filho de Herodes, também chamado Herodes, assumiu como governante. Esse filho de Herodes, o Herodes, filho de Herodes, foi quem julgou Jesus na semana da crucificação de Jesus.
Esse filho dele é o Herodes a quem Jesus foi enviado. E com quem Jesus se recusou a abrir a boca. Foi a única pessoa com quem Jesus não trocou uma palavra sequer. Esse Herodes o Grande, mencionado aqui, ele era meio judeu. Ele era de descendência judaica, nascido fora do território de Israel. E quando ele foi entronizado pelo Império Romano, os judeus tinham dificuldade em aceitá-lo como rei. Por isso ele casou com uma filha do sumo sacerdote. Para que isso desse mais legitimidade ao seu governo. Ele se considerava judeu. Ele se considerava praticante da religião que os judeus praticavam. Então nós podemos ter em Herodes um representante do povo judaico. Sim ou não? Concordam comigo? Tudo isso para dizer o seguinte: entre os dois personagens que nós temos, entre os magos e Herodes, quem deles conhecia as Escrituras Sagradas? Amigos, uma das coisas que mais me chama a atenção, quando eu paro para pensar no Natal, é de que quando Jesus nasceu, o povo que deveria esperar pelo nascimento de Jesus, não esperava mais. As pessoas que deveriam estar em vigília, aguardando pelo nascimento do Filho de Deus, pelo Emanuel, pelo Deus conosco, esse povo não esperava mais. E estes magos pagãos, você sabe como era a expressão que o judeu se referia a um pagão? Quando um judeu falava de alguém que não era judeu, ele falava com o mesmo desdém de quem falava de um animal imundo. Alguém que não tinha dignidade nenhuma. E agora esses porcos, esses animais imundos, esses pagãos, estudavam a palavra, estudavam as Escrituras, estudavam as profecias, e eles estavam atentos quanto ao tempo em que o Messias deveria vir. Eles clamavam pelo Messias. Eles estudavam e conheciam os detalhes da vinda do Messias. E o povo de Deus, os detentores da palavra, os detentores da verdade, não sabiam. Aí você me diz assim: não, pera lá, pastor, mas Herodes não é justo, ele não representava bem o povo de Israel, porque ele era meio judeu, ele era rei, ele estava preocupado com implicações políticas do nascimento de Jesus. Tudo bem, então descarta Herodes. Cadê o resto do povo de Israel? Pelo que eu e você lemos aqui na Bíblia, quando os magos chegaram a Jerusalém procurando pelo Messias que havia de nascer, no verso 3 diz assim: tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele alarmou-se quem também? Toda a Jerusalém. Sabe o que isso quer dizer? A notícia do nascimento do Messias pegou todos os habitantes de Jerusalém de surpresa. Ninguém, absolutamente ninguém esperava pelo Messias. Os magos vieram de longe. Os magos viajaram a pé, dias,
semanas, não sei quanto tempo. Eles provocaram comoção por toda a cidade de Jerusalém. Eles foram os arautos. Eles foram os porta-vozes da notícia para a cidade de Jerusalém. Mas eu volto a perguntar: quantos saíram de Jerusalém atrás deles buscando o Messias? De novo, ninguém. E agora eles viajaram de novo. E foram a Belém. E eles se comoveram com a cena que viram em Belém. Espera lá. Quantas pessoas haviam em Belém? Olha, eu não posso dar um número para você de quantas pessoas tinham em Belém, mas uma coisa eu posso dizer. Por que José e Maria foram dormir numa estrebaria? Porque a cidade estava cheia. A cidade estava cheia. As multidões andavam pela rua. As multidões enchiam os shoppings. As multidões lotavam o calçadão da 15. As multidões lotavam os restaurantes, as multidões lotavam os bons hotéis. Slaviero estava lotado, Ibis estava lotado, Mercury estava lotado, qualquer hotel para onde você fosse, estava tudo lotado. De tanta gente que veio. Mas ninguém, absolutamente ninguém, viu o Messias. Será possível que nesse Natal nós também não vamos ver o Messias? Será possível que nesse Natal nós conseguimos lotar os shoppings? Lotar os calçadões, lotar os hotéis, lotar as casas, pegar colchão emprestado para tudo que é lado, para reunir aquela multidão? E todo mundo comendo, todo mundo se divertindo, todo mundo rasgando pacotes de presentes. E de novo ninguém vai ver o Messias? Amigos, não tem como olhar para estas coisas e não relacionar isso com a próxima vinda do Messias. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: o Senhor profetizou que o dia do Senhor virá como? Segunda carta de Pedro, por favor. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Lá no finalzinho, vai para Apocalipse e vem voltando um pouquinho, você vai achar Pedro mais fácil. Segunda Pedro, capítulo 3. Verso 9. Não retarda o Senhor a sua? Desculpa, eu não ouvi. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, não é demorado. É porque Deus é longânimo, paciente. Para com quem? Deus é paciente comigo. Você está entendendo o que ele está dizendo aqui? Deus é paciente comigo. Diga assim: Deus tem paciência comigo. Porque se ele viesse hoje,
Eu não estava preparado. Pode falar isso para você mesmo. Porque vamos ser honestos. Deus não retarda a sua promessa. Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Entretanto, diz o verso 10, o dia do Senhor virá como um ladrão, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos ardendo desfarão, e também a terra e as obras que nela há serão atingidas. Por que a Bíblia diz que o dia do Senhor virá como um ladrão? Por que a Bíblia diz que o dia do Senhor virá como um ladrão? Você já leu algum relato de um ladrão que chegou na casa e tinha um cartão de boas-vindas para ele? Olá, senhor ladrão, há muito tempo esperávamos pelo Senhor. Você já viu isso? Você já viu acontecer do ladrão entrar e o povo soltar aqueles pistolinhas de confete para cima dele, fazendo festa? Eba, chegou! Quem sonha em ter um ladrão na sua casa? Não, ninguém? Cuidado com seus sonhos, viu? Um dia um camarada chegou para mim e disse assim: pastor, Deus cuida tão bem de mim, que eu nunca tinha passado por uma turbulência em avião. E olha que eu viajo muito. E eu comecei a pedir para Deus: Senhor, eu queria experimentar o que é estar à beira da morte. Eu falei: você é doido? Ele falou: pastor, passa essas bobagens na cabeça da gente. Sabe o que é pior? Eu orei assim. E um dia eu estava viajando. E o avião pegou uma turbulência, que o copinho que estava com água em cima da mesinha do avião, ele colou no teto do avião. De tanto que o avião caiu assim. O povo começou a passar mal, gente vomitando ali dentro, gente desmaiando. E o piloto dando anúncio lá: por favor, aperte o cinto de segurança, esteja em posição de emergência. E eu orei e falei: Senhor, já experimentei, por favor, tira isso daqui. Cuidado com as coisas que você pede para Deus. Tem alguém que sonha em ter um ladrão na sua casa? Se tinha, não tem mais, né? Na verdade, nós trancamos a casa. A gente põe cerca, põe grade, põe cadeado, põe cerca elétrica, põe alarme, põe câmera de vigilância, fica no celular vigiando a casa pelas câmeras ali. E de repente você chega em casa, ela foi arrombada. Isso é ser pego de surpresa. Por isso a Bíblia diz que o dia do Senhor virá como um ladrão. Porque você fica olhando para o leite e uma mensagem do WhatsApp que chegou ali, que você virou para ver a mensagem, o leite derramou em cima do fogão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Por séculos, o povo de Israel orava pela vinda do Messias. Por séculos, o povo de Israel clamava a Deus pedindo que o Messias viesse. Por séculos, cada mulher que engravidava, ela orava e questionava com Deus: será que eu tenho o Messias aqui dentro de mim? Por séculos, cada menino que nascia, todo mundo olhava para ele com expectativa: será esse o Messias? Mas aquele povo que esperou por tanto tempo, aquele povo que clamou por tanto tempo pela vinda do Messias, quando o Messias veio, eles não receberam. Eles não estavam preparados.
Será que por séculos nós estamos clamando pela vinda de Cristo? E quando o Senhor vier, seremos pegos de surpresa? Na primeira carta aos Tessalonicenses, e está aí na sua Bíblia, tem Tessalonicenses, pode procurar. Logo na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 4, o apóstolo Paulo dá a dica para vencermos. O segredo do sucesso. 1 Tessalonicenses 5, verso 4, mas vós, irmãos, não estáis em? Vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, não vos apanhe de surpresa. Então, para que a vinda do Senhor não venha como um ladrão sobre nós, o que é que nós precisamos fazer? Não estar em trevas. O que é estar em trevas? Ele continua dizendo: porquanto vós sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite, nós não somos das trevas. Porquanto não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Filho, o único jeito de não sermos pegos de surpresa é estarmos preparados para a vinda de Jesus a cada dia da nossa vida, a cada momento da nossa vida. E sabe o que o diabo vai tentar fazer com você? Distrair a sua atenção. Distrair sua atenção. Ele vai tentar desviar os seus olhos, ele vai tentar desviar os seus ouvidos, ele vai tentar desviar a sua mente, tirar o foco de você. Houve um tempo que o diabo lutava para tirar a palavra de Deus. Ele descobriu que não tem como tirar a palavra de Deus. Houve um tempo que o diabo tentava convencer a mim e a você de pecar. Ele descobriu que esse é um caminho muito difícil, porque o pecado é muito claro. Não é que a gente não cai, mas a gente está sempre vigilante contra o pecado. Deveria estar. Por favor, esteja vigilante contra o pecado. Mas ele entendeu que o jeito mais fácil é distrair. É colocar um monte de coisa no teu celular. É colocar um monte de chamada no Netflix. É encher o seu Spotify de bobagem. É colocar os jogos e os games mais legais ali. Para que a gente gaste toda a nossa vida atrás de bobagem. Aquilo que Salomão disse em Eclesiastes, que é correr atrás do vento. Filho, nós somos filhos do dia, nós somos filhos da luz, nós não somos das trevas. Mas a palavra do Senhor é um enfeite bonito lá em casa, porque ninguém abre. Não pode. Não pode. Eu tenho que entender qual é o foco, qual é a prioridade da minha vida, aonde eu quero chegar. Nessa semana agora, pastor Vinícius, da Casa Publicadora, na Inspiração Juvenil, ele contou a história de um menino chamado Christopher.
Eu não sei se alguém leu a história desse menino. Está cheio de vídeo dele na internet. A mãe, ele é o fruto de um namoro errado, esquisito, de um caso, de um rapaz com uma moça viciada em droga. A mãe usou tanta droga, tanta cocaína, durante a gravidez, que esse menino nasceu com a pele toda queimada. Ele nasceu prematuro. Pesava pouco mais de meio quilo. Quando o menininho nasceu, eles descobriram que tinha cocaína no sangue dele. Sebastião, coloca a foto dele aí, obrigado. A consequência é que esse garoto nasceu completamente cego. Autista. Distúrbios. E a irmã do pai, do garotinho, a tia paterna, teve dó dessa figura, desse pedaço de massa humana que vegetava no hospital. E orou por esse garoto. Esse garoto hoje é um adolescente. Pode passar a foto, Sebastião, por favor. Esse garoto hoje é um adolescente. Cego, autista, que tem uma coisa que ele ama fazer na vida: cantar para Deus. Garoto pequeno, no culto da igreja dele. Um dia, durante o louvor, ele correu na frente. E ele pegou o microfone. E na frente da igreja, na frente das pessoas, sozinho no microfone, começou a cantar o hino que ele mais gosta. Open the eyes of my heart, Lord. Abra, Senhor, os meus olhos, os olhos do meu coração, porque eu quero vê-lo. Tem toda a história do menino na internet, depois vocês podem pesquisar lá. Ele tem 2 CDs gravados. Ele percorre dando testemunho da sua vida. Eu queria que vocês ouvissem um pedacinho do testemunho da mãe dele, falando da atual mãe dele, da tia que o criou. Está em inglês, mas dá para você pegar algumas coisas dali. Por favor, Sebastião. Brothers and sisters, we are always courageous, although we know that while we are at home in the body, we are away from the Lord. For we walk by faith, not by sight. Christopher Duffley was born in May of 2001. He's actually the son of my youngest brother and his girlfriend. And when I received the phone call from my brother, I found out that he was born at only 26 weeks, 1 pound, 12 ounces. So he's very premature and he was in critical condition. And there were several nights that we were told that Christopher wouldn't make it through the night. And at that point, I prayed for Christopher. And I just asked God to be with my brother and to do what his will would be. And for a long time, I had no contact with my brother. Really didn't know what happened to Christopher. And all of a sudden, my heart was moved. Where was my nephew? What happened to him? And on my first phone call to social services, the gentleman knew about Christopher, and he indeed was in foster care. He was totally blind. He had been born with cocaine in his system, and he had a host of other medical issues. My first response to that, or my first feeling to that, was fear. I prayed very intently, and I begged the Lord. I said, could you just show me what you would want? And he did. He answered in my heart. Tá bom aí, Sebastião, pode segurar um pouquinho. Obrigado. Eu não sei, peço desculpas porque não deu tempo de legendar o vídeo,
Mas ela diz que recebeu a ligação da assistente social do hospital, falando daquele bebezinho tão pequenininho que estava ali, que era filho do irmão dela. Ela tentou falar com o irmão, não conseguiu. O irmão disse que era um relacionamento rápido, que ele não tinha nada a ver, não tinha condições de cuidar do menino. Ela olhou para aquela massinha humana ali. Foi quando ela recebeu a notícia que o garoto era totalmente cego, ele tinha danos cerebrais, ele tinha cocaína no sangue dele. E tudo que ela pôde fazer foi orar a Deus. Orar a Deus. O vídeo mais famoso dele é esse outro, Sebastião, que eu vou pedir para você colocar. Quando ele, ainda garoto, com os movimentos típicos do autismo, cantando a música que ele mais gosta de cantar. Mexe muito com a gente ver um garoto cego, autista, cantando: Senhor, abra os meus olhos. Abra os olhos do meu coração, porque eu quero te ver. A bênção que a gente sabe que esse garoto vai ver o rosto de Jesus. Mas talvez a lição que fica para mim e para você é que muitos de nós aqui, fisicamente, enxergamos muito bem, mas somos cegos espirituais. Autistas espirituais afastados da realidade do Senhor. Afastados do mundo e da convivência fraternal entre nós. O que você quer comemorar nesse Natal? Que presentes você de fato gostaria de dar e de receber nesse Natal? Sabe, eu acho que uma boa pedida é pedir que o Senhor abra os nossos olhos. Abra os olhos do nosso coração. Nos desperte para a realidade do tempo em que vivemos. Da nossa responsabilidade diante do Senhor e do quanto nós temos, de fato, nos isolado dos nossos ideais espirituais. Esse Jesus que nasceu na manjedoura experimentou todas as tentações que eu e você experimentamos. Mas em todas elas foi vencedor. Não para provar que eu e você podemos ter uma vida sem pecado, mas para provar que Adão podia sim, Adão e Eva poderiam sim ter resistido à tentação, e para provar que eu e você podemos ter uma vida muito melhor
se nos apegarmos à graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. Ele cresceu como eu cresci, e ele cresceu como você cresceu. Ele passou por todas as crises da adolescência. Ele foi tentado em todas as coisas, mas venceu sobre elas. E ele pega agora a vitória dele e dá de presente para mim e para você. Esse Jesus que cresceu, um dia morreu na cruz por mim e por você. Mas ele não está morto, ele ressuscitou e ele prometeu que vai voltar. Filho, qual é o presente que você quer nesse Natal? Que Deus te abençoe. Que a graça redentora e salvadora do Senhor Jesus Cristo abrace e envolva a sua vida e seu coração. Que o poder do Senhor seja derramado sobre mim e sobre você. E que de fato o Senhor possa abrir os nossos olhos, para que possamos ver quantas bênçãos, quantas maravilhas Ele tem feito por cada um de nós. Que o Senhor de fato possa abrir os nossos olhos e tirar a nossa cegueira espiritual, para que possamos focar toda a nossa atenção, toda a nossa preocupação, toda a nossa dedicação, para estarmos preparados para a volta do Senhor Jesus Cristo. Feliz Natal. Que Deus te abençoe. Senhor Deus. Senhor Deus, é maravilhoso quando olhamos para a manjedoura. É maravilhoso quando olhamos para a cruz do Calvário. É maravilhoso quando olhamos para aquela sepultura vazia. É maravilhoso quando olhamos para o santuário celestial. Porque em todos esses momentos, a única coisa que nós vemos é um Deus estupidamente apaixonado por cada um de nós. Em todos esses momentos vemos esse esforço divino para resgatar a cada um de nós. Senhor, a única coisa que pode nos afastar do Senhor sou eu mesmo. Somos nós mesmos. Só nós somos os únicos capazes de nos tirar dos teus braços, Senhor. Nós somos os únicos capazes de nos tirar das mansões celestiais. Mas não hoje. Não nunca. Que ao entendermos o teu amor tão grande por nós, ao entendermos o teu sacrifício, ao entendermos tudo que simboliza aquele menino na manjedoura, Senhor, que a nossa entrega a Ti seja tão grande, tão completa, tão intensa, que nada possa nos separar do Teu amor, Senhor. Não permita que essas bobagens do dia a dia distraiam a nossa vida, iludam a nossa cabeça com tanta intensidade, que nós não tenhamos tempo para o Senhor. Mas que a nossa vida seja um constante caminhar ao teu lado, meu Deus. Que nesse Natal, o Senhor nasça na minha vida e no meu coração. Que o Senhor possa nascer na nossa vida e no nosso coração, a cada dia em que estivermos aqui neste mundo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.